noite. Estamos iniciando nesse momento mais um programa Discutindo a Notícia. Nós fazemos desse programa uma tribuna livre, onde levantamos a bandeira da democracia, da liberdade de ir e vir e da liberdade de expressão. Vamos apresentar o nosso primeiro convidado, Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular e angiologista. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Dr. Vicente. Boa noite, Raul. Boa noite, telespectador. Mais uma vez, é sempre um prazer poder participar dessa tribuna livre, discutir aquilo que nos cerca, as notícias, o que nos incomoda, o que nos agrada e poder falar abertamente com vocês, com eles, com todos. Uma boa noite. O nosso programa Discutindo a Notícia pode ser acompanhado pela Vivo TV, que é o canal 186, e pelo canal 9 da NET, todos os sábados, das 20 às 20h30. Boa noite, doutor Raul Javé. Boa noite, queridíssimo doutor Vicente Contatori, nosso querido doutor e professor Márcio Steinbruch, e o nosso querido e principal motivo de estarmos aqui, o nosso telespectador, discutindo a notícia nessa noite de sábado. A discussão do programa de hoje é uma discussão muito interessante e é uma discussão que, na época em que o nosso grande amigo e idealizador desse programa, Eduardo Cascarian, nós, na época, há anos atrás, nós já trocamos ideias sobre esse assunto. E ele volta às nossas mãos com muita força nesse momento. A discussão do programa hoje é a seguinte: a transferência de bens de capitais para os bancos, hoje, é a maior em todos os tempos. 580 bilhões de reais para os bancos. Isto é uma vergonha. Juro médio de empréstimos tem o maior nível desde agosto de 2012, diz o Banco Central. Os juros médios cobrados pelo sistema financeiro nas suas operações de crédito subiram de 19,3% ao ano para 19,5% ao ano entre os meses de agosto e setembro, maior percentual desde agosto do ano passado. É lógico que reflexo do processo de alta da Selic, que saiu de 7,25% e foi para 9,25%. O maior devedor aos bancos hoje é o governo, que rola sua dívida interna, pagando juros altíssimos, e os bancos com essa força toda. Parece-me, doutor Márcio Steinbruch, que quem ganha não é o trabalhador que está trabalhando lá, mas aquele bancário que está, o dono do banco, banqueiro, né, atrás da mesa, tomando um cafezinho e um contatinho aqui, ele, por telefone ele ganha 50 milhões aqui e tal. A coisa está irreal. Nós queremos discutir nesse programa de hoje se essa transferência de 580 bilhões para os bancos, que é o dinheiro que sai do mercado e vai para o banco, é correta. O que o senhor acha disso? Olha, de novo repito, eu sou ignorante. Eu sempre aprendi quando era criancinha que no banco a gente depositava o dinheirinho nosso, aquele suado, aquele que a gente ganha trabalhando, não é? Não importa, acho que mesmo o banqueiro, como você disse, também está trabalhando, ele teve mais visão do que eu, ele conseguiu o seu patrimônio. O que eu acho um absurdo não é o governo ou a União transferir esse dinheiro, deixar lá. Eu acho que o que é mais vergonhoso é a política que a gente vive de juros, que sobem e descem de acordo com o interesse. O maior juros do mundo no Brasil. Eu sei, nós temos os maiores juros do mundo. O nosso atrativo para investimentos lá de fora aqui são apenas e tão somente os juros que nós pagamos. Porque, como você mesmo disse, são os maiores juros do mundo, não é? Então, o investidor estrangeiro que vem aqui, porque ele tem medo da instabilidade do nosso governo, da nossa economia, né, que é gerida pelo governo, ele tem desconfiança
da própria população, infelizmente, e olha que nós temos um mercado que é muito grande a outros investidores. Só que, infelizmente, nós temos um governo que respeitou e abaixou a cabeça para o que a Bolívia fez com refinarias lá, do que o Chávez na Venezuela fez também. Então, como o mundo inteiro acompanha as atitudes dos nossos governantes, eles também têm medo que o nosso governo possa fazer a mesma coisa com eles. Então, acho que o maior medo lá fora que existe é a nossa instabilidade. Porém, o maior atrativo é essa taxa de juros enorme. Se não tivesse, não viria. E isso também atrapalha a própria dívida do governo. Agora, eu não sei o que o nosso amigo acha, eu sei que eu estou enrolando aqui. Não, o comentário do Dr. Vicente Contatori, logo no começo, me fez recordar e viver, me fez lembrar dos tempos do nosso Falando Francamente, comandado pelo também imortal Samir Achoa, com quem eu trabalhei tantos anos. E nós usamos durante muito tempo a música do Zezé de Camargo e Luciano. Aliás, a música composta pelo Zezé, talvez, na minha opinião, a mais brilhante música do Zezé, chamada Meu País. E dizia um trecho, era assim: tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Então, é o que dizem. Todos nós trabalhamos e nos matamos de trabalhar, mas quem ganha nessa história toda são os bancos. Bancos estrangeiros vêm ao Brasil para saber como os nossos bancos ganham tanto. Culpa dos bancos? Não. Culpa do sistema que se criou aqui. A gente costuma criticar e xingar os bancos. Não, eles têm profissionais de alta qualidade, regiamente pagos, para fazer da sua instituição altamente lucrativa, como em qualquer negócio. Se pagam profissionais competentes e falam, olha, consiga o melhor lucro possível. Quem tem que fazer a regulamentação de tudo isso é o governo. O governo não faz a sua parte. Quanto à questão de bolha inflacionária no mercado imobiliário, eu tenho algumas dúvidas, viu, doutor Contatori? Eu conheço muito bem esse mercado imobiliário e eu sempre tracei um paralelo com o mercado imobiliário, a bolha norte-americana. Existem sérias diferenças. O mercado americano, os bancos emprestaram demais, a céu aberto, sem as limitações. Aqui no Brasil, não. A gente abre, mas sob um controle rigoroso dentro do próprio banco. Ele não empresta tanto quanto foi emprestado no mercado americano. E outra coisa, no Brasil, se o sujeito deixar de pagar, e nós temos cerca de 40% de famílias inadimplentes, muitas na questão imobiliária, ninguém vai lá tomar o apartamento ou a terra dele, como acontece em outros países. Nos outros países, olha, o senhor não pagou, o senhor não cumpriu o contrato, sai, desocupe o imóvel, isso é rápido. No Brasil, para isso acontecer, com a nossa justiça, com os tais os embargos infringentes, nem sei se cabem, mas eles viraram moda, então isso não acontece. Ou seja, o Brasil não segue as regras. Tudo no Brasil é diferente. Então eu não acredito nessa bolha imobiliária no Brasil e acho até que o mercado imobiliário, principalmente para o pessoal de baixa renda, vai continuar em franca expansão. Tenho dúvidas com relação ao imóvel para a classe média. Como sempre, a classe média é a primeira a sofrer a crise, não nos demais. Eu acho que os bancos são instituições destinadas a gerar os seus lucros. Cabe sim ao governo regular esses lucros e não permitir, o que nós comentávamos aqui antes do programa, que um cartão de crédito você pague 10%, 12%, 14% ao mês, quando você recebe numa aplicação, em uma grande aplicação, 0,5%, 0,6%, uma piada que sequer acompanha a inflação, que nós aqui não acreditamos que esteja nesses 7% ao ano, 6%, 5% que eles produzem. Como eu digo, o Brasil continua o país da fantasia. Tudo aqui é fantasia. A transferências de bens e capitais para os bancos se dá, e eu gostaria de ter um comentário dos convidados, porque na realidade o governo transferiu a sua dívida do setor privado, do setor federal, governamental, ele transferiu a dívida do governo para o setor privado
E como ele transferiu essa dívida? Ele chega para os bancos e diz assim, olha, eu aumento taxa Selic, aumento os juros e faz os contribuintes brasileiros pagarem muitos juros. E aí você me dá um respiro na rolagem da minha dívida aqui em contraponto. A verdade é essa. Exato. Então, a tradução do processo quer dizer o seguinte, a transferência de bens e capitais para o banco é por quê? Porque a dívida do governo passou para o setor privado e nós estamos pagando, portanto, a dívida do governo em juros para o banco. Não, e pagamos o spread nessa vez. O Pagamos aumento o spread. que é nada mais, nada menos que essa ideia de inadimplência que pode ocorrer. Ou seja, o Raul não paga, então, mas quem garante é o contatório e o Dr. Márcio. Eles garantem. Então, o que acontece? De qualquer maneira, é o povo que vai pagar, inclusive por aqueles que forem induzidos a gastar mais do que poderiam efetivamente conseguir pagar. Aí eu pergunto, onde foi parar o tal cadastro positivo do bom pagador? Exatamente. Eu estou esperando isso há anos, porque participei de discussões sobre isso há mais de 20 anos atrás, na época até com o Guilherme Afif. E não saiu do papel. E isso, embora tudo aprovado e tudo pronto, não saiu do papel uma ferramenta importantíssima para o crédito no Brasil. Veja, telespectador, o assunto é um assunto que nos interessa muito, porque na realidade o trabalhador brasileiro ele tem um aumento do seu salário segundo a inflação oficial, que gira em torno esse ano de 6%. Vamos lá. Segundo lugar, os tributos aumentando 40%, 45%. Os juros aumentando. A tendência é fazer com que o brasileiro tente viver sempre com menor valor financeiro e pagando mais juros, mais impostos. Eu acho que é uma escalada de injustiça no país. Total. O que o senhor acha? Eu acho, desde que eu sou a favor de pagamento de impostos. Porque a gente vê... Mas não nessas proporções. Mas não, eu até aceitaria uma proporção gigantesca se eu visse que esse imposto ele vem para o bem da população e o meu bem próprio. Ora, quando cada um de nós aqui, eu quero dizer aqui, somos 3 pessoas aqui, profissionais liberais, e eu pergunto, o que é que nós usufruímos do imposto que nós pagamos? Nós podemos levar os nossos filhos nos hospitais públicos? Não. Não. Nós podemos levar nossos filhos numa boa escola pública? Não. Não. Nós temos estradas boas, as estradas federais são boas? Não, porque nós pagamos, aliás, grossíssimos pedágios pelas boas estradas. Nós não temos direito a transporte coletivo de Fora qualidade. o IPVA, né? Não temos, ainda pagamos caro por IPVA, por inspeção veicular e um monte de coisa. Então eu digo IPTU. o seguinte, para mim, eu pagaria talvez 50% da minha renda se eu soubesse que esse imposto está sendo utilizado pela melhoria do povo, que automaticamente será a melhoria da minha vida e dos meus negócios. Agora, o que adianta eu pagar 50% que não retorne nada para mim nem para a população que trabalha comigo? Esse é o grande problema, porque nos outros países a gente vê. Eu tenho amigos na Bélgica, na França, meu aqui imposto é 43% de tudo que eu ganho na fonte. Mas olha o hospital público onde eu levei minha filha nasceu. Olha a escola onde o meu filho estuda. Olha O transporte. Transporte público, limpeza. Você não tem ruas esburacadas, arrebentadas, estradas em péssimas condições, segurança. A não ser se for privatizadas. Segurança, então, nem se fala. Então, a questão do imposto é essa. Todo mundo paga se tiver retorno. Se você não tem retorno, se você enxerga pela frente corrupção e malversação do dinheiro público, você não pode gostar mesmo de pagar imposto. E nós falamos isso no primeiro programa desse mês de novembro. Pedimos à Procuradoria-Geral da República que comece a fazer uma auditoria independente, porque, de repente, um IPTU não se sabe para onde vai 53% dele. Se não se sabe para onde vai, quem recebe pode dar uma destinação pessoal, o que significaria a corrupção. Portanto, nós temos que rever com transparência essa gestão
política e econômica do Brasil. Gostaria de agradecer, durante esses 2 meses, os trabalhos que a Universidade de Osaka tem feito com a equipe Contatori. E nós estamos trabalhando com o Dr. Shinya Yamanaka, que recebeu o Prêmio Nobel da Medicina com células de pluripotência induzida o ano passado. E, através de um link, ele me mandou um cumprimento e a tradução desse cumprimento, e nós queremos, nós 3, fazer o que o Shinya fez com você, telespectador. Nós 3 vamos dizer a vocês, Nestamastê. Sabe o que significa isso? O Deus que vive em cada um de nós cumprimenta o Deus que está dentro de você. Vamos para o nosso prêmio. Olá, eu sou a Tereza Freire e hoje trago até você informações muito importantes para que reabilite seu sorriso com a máxima qualidade. E aqui no Instituto de Odontologia Contatori, você tem qualidade e tecnologia de ponta a serviço da ciência odontológica. Isso porque somente uma equipe formada por mestres e doutores nas diversas áreas da odontologia, com especializações na Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos, entre outros países de primeiro mundo, pode proporcionar a você, que é uma pessoa especial, um tratamento odontológico com a qualidade, tecnologia e segurança que você procura e merece. E no Instituto de Odontologia Contatori, você conta com uma estrutura totalmente moderna, com equipamentos de última geração. São 5 centros cirúrgicos equipados para a realização de cirurgias simples e avançadas com sedação e utilização de equipamentos de monitoramento cardíaco e oxímetro digital, com acompanhamento de médico anestesiologista, proporcionando ao paciente maior conforto e segurança. E é claro que dentro de toda essa estrutura, você poderá realizar o seu tratamento em qualquer segmento da ciência odontológica. Iniciamos agora o segundo bloco do programa Discutindo a Notícia, onde falamos sobre as especialidades que fazemos no nosso dia a dia. Dr. Márcio, eu também uso o laser na odontologia. E quando eu uso o laser no suporte ósseo, eu consigo fazer revascularização do suporte ósseo. A grande pergunta minha é o seguinte: com o laser, como o laser pode ser utilizado no tratamento venoso? E este laser também revasculariza a perna do paciente ou não é bem assim? Não, não é bem assim. Não é bem então, assim. matou minha dúvida. Na verdade, o tratamento venoso, basicamente, entra na questão, o laser, né, basicamente entra na questão das varizes, no tocante a veias. Então, o uso do laser, eu gostaria que o telespectador tomasse alguns cuidados quando se fala em laser, porque existem pelo menos 2 tipos de laser usados em tratamentos venosos. Existe o laser transdérmico, que é aquele laser que é aplicado na pele para se retirar pequenos vasinhos. Mais recentemente, com uma outra programação do equipamento, já pode-se utilizar esse mesmo laser transdérmico para eliminar pequenas varizes de até 3, 4 milímetros, dependendo delas, utilizando, como eu falei no outro programa, da realidade aumentada. Agora, existe a figura do laser endovascular. Então, entenda uma coisa, o laser utilizado sobre a pele, hoje em dia, é um tipo de laser que tem um tipo de onda de luz que não é absorvido pela pele. Portanto, até morenos ou morenas podem usar esse tipo de tratamento, desde que seja aplicável no seu caso. Então, esse laser atravessa a pele e é absorvido pela hemoglobina, ou seja, pelo sangue que está dentro do vaso, e ele é fulgurado e o organismo o absorve. No caso do laser endovascular, aí já é utilizado em cirurgias. Então,
Quem tem na sua família uma avó ou uma tia que operou há muitos anos atrás e tiveram que fazer uma incisãozinha na virilha, uma incisãozinha no pé e retirar a veia safena? Hoje em dia não se faz necessariamente a retirada da safena, não é que não se faz mais, em alguns casos há necessidade, mas hoje em dia está se tentando fazer mais tratamentos menos invasivos, ou seja, através de uma fibra ótica especializada, ela é introduzida por punção dentro da veia safena e através da sua localização por ultrassom se faz a fulguração, ou seja, como se eu estivesse soldando, fechando essa veia por dentro. Com isso, eu faço com que o indivíduo deixe de ter aquela insuficiência venosa, que era o roubo do sangue pela veia safena, ela é fechada, ela é retirada do organismo sem ter que fazer incisões, sem ter que arrancá-la fora e sem ter todo aquele comprometimento que levava a uma recuperação mais longa. Então, com isso, hoje temos acabamentos mais estéticos, né, que é muito importante na população feminina, principalmente aqui no Brasil, e uma resolução muito mais rápida. Cirurgias que antigamente o indivíduo levava cerca de 40 dias para se recuperar, hoje em dia, com o uso do laser endovascular, essa recuperação pode cair de 5 a 7 dias. Né? Ele pode levar 5 a 7 dias para se recuperar e já poder dirigir e eventualmente até trabalhar. Então hoje não há necessidade mais de se ter medo dos tratamentos. Se houver alguma dúvida a mais, acesse o site www.livredevarizes.com.br e lá haverá mais explicações. É isso, Vicente. O senhor sempre me encantando com seus conhecimentos. Imagina. Bondade sua. E muitos, né? Doutor Raul Jafé, meu conselheiro imobiliário. Obrigado. A empresa Exetec faz apartamentos de alta qualidade aqui em Moema. Um amigo foi ver o financiamento, ele achou um absurdo, e aí ele foi até a empresa e fez um negócio diretamente na Exetec, com parcelas, e ele achou que ele ganhou muito dinheiro com isso. Eu sei que o senhor constrói também em Itatiba, né? Acompanho Itatiba, outros lugares, isso. Então, se eu for comprar um imóvel com o senhor, e se eu quiser dizer o seguinte, olha, eu não quero entrar no financiamento bancário, existe gás para fazer um pagamento diretamente com o senhor? Claro, dependendo do valor do imóvel, né? Recentemente eu conversava... É uma boa pergunta essa. Ótima pergunta, porque eu recentemente acompanhava uma palestra de uma diretora da Caixa Econômica, nossa Caixa, né? E ela me dizia que o grande parte das pessoas não sabe exatamente os inúmeros pacotes de financiamentos que a Caixa dispõe. E dispõe de muitos financiamentos, especialmente que eu vejo para imóveis dentro dos padrões permitidos de lei, né, dos valores permitidos. Se você compra um imóvel de alto valor, por exemplo, os bons prédios da Exetec, que tem se destacado, muitas vezes a própria companhia ela consegue sim conseguir taxas menores de financiamento. São, às vezes, financiamentos próprios. Foi elas criam esse amigo. Elas criam essa própria financeira. Né? Elas conseguem, às vezes, melhor do que os bancos, porque elas estão fazendo um trabalho específico. Então, é tal história. Uma vez eu trabalhei com um loteamento em que os lotes custavam 30 mil reais. Então, algumas pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu vou dar 10 mil reais em dinheiro e o senhor me divide os outros 20 mil em 20 parcelas de 1.000 com a correção da poupança, eu achava interessante, porque é uma coisa que ele podia pagar. E não tivemos nenhuma inadimplência. Olha, quer dizer, então são formas da empresa interpretar como ela vai fazer o seu negócio. É uma maneira diferente de atuar no mercado. Exatamente, de facilitar e trazer o cliente mais próximo da realidade do que o banco. Muitas vezes o banco exige mais coisa do que a financeira. Aí é importante você saber quais as exigências do banco e quais as exigências da financeira para você não cair numa coisa errada que você não possa pagar. Telespectador, isso quer dizer que o meu amigo Dr. Raul Jafé tem jogo de cintura na venda dos seus imóveis. É verdade. Como bombatriz. Como bombatriz. Negocínio, fazemos negocínio. É isso aí. Muito obrigado. E eu gostaria de falar com vocês a respeito um pouco da equipe multidisciplinar Contatori. E nós vamos colocar agora um vídeo sobre o implante que foi colocado há exatamente 4 semanas. Nós vamos reabrir esse implante e fazer uma prótese
única parafusada sobre este implante. Inicialmente, então, fazemos a moldagem, como você está vendo, transferência. Aí vamos para o laboratório. Nós temos um laboratório próprio no Instituto Contatori, onde trabalhamos com cerâmica de alta fusão, uma cerâmica suíça fantástica. Fazemos um copo em metal e aplicamos a cerâmica. Essa cerâmica é feita em um forno a vácuo, totalmente a vácuo, a 3.840 graus centígrados. Quer dizer, é uma cerâmica com alto perfil de resistência, porque a sua queima é numa temperatura muito alta. E agora, no final do programa, veja, nós estamos instalando a prótese parafusada sobre o implante. Acabamos de instalar nesse local onde você está vendo no vídeo, que tem um buraquinho onde entra o parafuso para parafusar a prótese. Eu já coloco uma cerâmica também da cor daquela cerâmica da prótese. E aí eu dou o espelhozinho para a paciente e ela toda feliz, numa área onde ela tinha um espaço vazio, já tem uma prótese parafusada sobre o implante que aplicamos. Quero deixar o meu telefone da equipe multidisciplinar, que é o 50 55 10 15. Por favor, o seu contato, doutor Raul Jafé. É pelo e-mail raulljafé@gmail.com e, como já disse anteriormente, estamos os três no Facebook, Raul Emílio Jafé, Dr. Vicente Contatori e Dr. Márcio Steinbruch. E aproveito também e deixo o meu e-mail, que é o contatori@odontologiacontatori.com.br. E o meu telefone, que é o 50 55 10 15. Um abraço, esperamos que você tenha um maravilhoso final de semana e quero agradecer aos dois amigos que enriqueceram e muito o conteúdo desse programa. Fiquem com a família, fiquem com Deus e um maravilhoso final de semana. Até o próximo sábado.